Olá, turma, boa tarde. Pessoal, para dar continuidade à nossa aula, eu vou pedir para que vocês peguem a apostila de produção textual de vocês e abram lá na página 10. Ficou faltando Desafiando o Infoteste 1 com o texto 20 monumentos de Salvador terão código para descrição em smartphone. Vocês irão ler esse texto e depois terminar as questões para que a gente possa encerrar o capítulo, ok? Ficaram as questões 15, questão 16, questão 17, questão 18 e questão 19. A questão 1, o que o turista deve fazer para ter essa discursiva? Questão 16, objetiva, 17, objetiva, 18, objetiva e 19, discursiva, ok? Feito isso, nós encerraremos o primeiro capítulo da nossa apostila, ok, turma? Que falou sobre a descrição. Então tá, agora eu vou pedir para que vocês façam esses exercícios e depois a gente faz a correção, baixa aquele papo. Se ficou alguma dúvida, a gente vai tirar, tá? Mais tarde. E agora a gente continua com o capítulo de textualidade. Página 13, de produção textual. Os objetivos da aprendizagem é reconhecer os elementos da língua portuguesa responsáveis pelo estabelecimento de coesão textual. Grifa para mim coesão textual, por favor, tá? Segundo tópico importante, identificar os aspectos que comprometem a organização de um texto. Aplicar conhecimento da área a fim de estabelecer relações de sentido na produção de textos, ok? Bom, vamos começar. O primeiro tópico fala sobre coesão e coerência, ok? Você conhece o personagem Calvin? Calvin é um garoto de 6 anos de idade, cheio de personalidade, que tem como companheiro Haroldo, um tigre sábio, que para ele está tão vivo como um amigo verdadeiro, mas para os outros não passa de um tigre de pelúcia. Vamos ler a tirinha? Mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não conseguiu. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele ainda pior. Vocês puderam perceber que houve alguns erros, né? Vamos ver quais são? Na história, Calvin entra em casa desesperado porque seu amigo tinha sido roubado dele. E para contar o que aconteceu à mãe, o menino comete alguns desvios em relação ao uso da norma padrão. A nossa norma culta, tá? Você seria capaz de identificar quais? Vamos lá. No segundo quadrinho, ao invés de dizer pegá-lo, ele diz pegar ele, né? O mesmo erro de vi ele, vi ela. Eu não posso utilizar os pronomes oblíquos como objeto do verbo, né? E no último, ele comete o mesmo deslize. Usa tornar ele no lugar de torná-lo. Talvez, por ter apenas 6 anos, ele desconheça algumas regrinhas gramaticais. No entanto, ele consegue estabelecer relações entre os termos de uma frase ou entre as próprias frases, fazendo referência a eles, né? Quando diz, eu tentei agarrar ele, Calvin evita a repetição do substantivo Haroldo, que aqui está em negrito, e usa o pronome ele. É uma colocação errada, tá, turma? O ele não pode assumir a função de objeto de nenhum verbo, tá? O correto seria pegá-lo. Mas vamos lá. Calvin evita a repetição do substantivo Haroldo e usa o pronome ele para referir-se ao seu grande amigo, assim como usa novamente o pronome ele para evitar a repetição da palavra problema no último quadrinho. A essa relação harmoniosa entre os elementos de um texto damos o nome de coesão. São os elementos de coesão que determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. A coesão ocorre geralmente, vamos ver quando ocorre, pela retomada de uma palavra
uma frase ou uma ideia por um pronome, um advérbio ou um substantivo. No caso dessa frase, se estivesse correta, pegar ele, né? Ou, aliás, eu tentei agarrar ele, o ele se refere a Haroldo. Então é bem interessante a gente utilizar esses recursos de coesão na hora de escrever, né? Porque assim a gente evita a repetição de algumas palavras. Então, segundo tópico, por meio de conjunções para estabelecer uma inter-relação entre as orações e os parágrafos de um texto. Volte ao terceiro quadrinho e veja se você encontra outro caso de coesão por referência. A mãe de Calvin também utiliza elementos coesivos para fazer menção a algo ocorrido anteriormente. Ela usa esse tipo de coisa para referir-se ao fato de o cachorro tê-lo derrubado e roubado o Haroldo. Isso significa que um texto pode apresentar quantos elementos coesivos forem necessários. Observe agora o resumo da história lida. Calvin é derrubado por um cachorro, que rouba Haroldo dele. Em seguida, o menino vai lamentar-se com a mãe, que o repreende por carregar o tigre para todos os cantos. Ele, então, sente-se ainda mais culpado por isso, tá? Na tirinha de Calvin, a relação lógica entre as ideias não fica comprometida por conta dos desvios gramaticais. Isso acontece porque elas se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Ou seja, cada palavra ou frase tem seu sentido individual. E quando se relacionam, elas montam um outro sentido, ok? A essa relação não contraditória entre as partes de um texto, damos o nome de coerência. Ou seja, o texto coerente é aquele que pode ser entendido como um princípio de interpretabilidade. Ou seja, o começo, o meio e o fim. Não se esqueça, a coesão e coerência devem andar juntas para que um texto apresente textualidade. Então, a coesão ela tem a ver, galera, com a estrutura do texto, né? Nele, vocês podem empregar corretamente as conjunções, os advérbios, os pronomes, né? Que, no caso, a tirinha passa pra gente, tá? E deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui interessante para vocês. Aqui só o da apostila. E o que acontece? Depois da coesão, nós vimos a coerência, que na verdade é a organização das ideias de uma forma lógica. Então, para que um texto seja coerente, ele necessariamente tem que ter um começo, um meio e um fim, tá bom? E com relação à coesão, nós temos que ter dentro daquela frase, daquela tirinha, daquele texto, o correto emprego de algumas classes gramaticais que eu já mencionei anteriormente, como os pronomes, os advérbios, os substantivos. Bom, pessoal, a apostila ela remete a um conteúdo muito resumido. Então, o que eu pretendo fazer com vocês é complementar com algo pelo Clayzap, tudo bem? Só que, para a aula de hoje, eu vou pedir para que vocês façam alguns exercícios bem simples, tá? Bem o comecinho da matéria. Então, eu vou deixar para vocês o praticando, o exercício 1, que é bem curtinho, né? Vocês irão ler a tira do novo Código Florestal, bancada ruralista, e depois apontar o humor dessa tirinha por uma incoerência, ou seja, por algum absurdo que esteja presente nela, ok? Então, é uma questão que vai pedir para que vocês utilizem os processos de interpretação. E a segunda questão é bem simples, muito tranquila, porque é uma questão para vocês completarem com as expressões que já estão aqui. Vamos ver o enunciado. Complete o texto a seguir com as palavras destacadas, de forma de torná-lo coeso e coerente, tá? Então, é uma questão que é só completar com essas palavrinhas que estão aqui e que, assim, eles façam sentido lógico, tá? Então, para começar, eu vou deixar esses exercícios para vocês. E, na aula da semana que vem, eu pretendo trazer um conteúdo complementar teórico, tá? E alguns exercícios, porque depois vem um resumindo, né? E o QR Code com o Galera Cult da página 16. Então, pessoal, é isso, tá?
Façam as questões com calma, lembrando que além do praticando da página 15, nós temos os exercícios da página 11, a questão 15 e 16. E na nossa live mais tarde a gente faz um tira dúvidas e eu respondo as questões com comentários, tá bom, pessoal? Então por hoje é só, daqui a pouco a gente se vê. Beijos!